E aí pessoal, tá tudo bem com vocês? Será que você compreende realmente o seu cérebro e você consegue extrair o que de melhor ele pode te oferecer? Vamos imaginar aqui a seguinte situação. Você está participando de uma prova automobilística e você tem lá um carro com certas características e um terreno misto com vários tipos de características diferentes. E aí você não atentou muito para o tipo de carro que você tem. E aí você inicia essa prova e em alguns terrenos ele vai bem, em outros talvez não. Se ele tem lá uma suspensão mais alta, umas rodas mais grandes, ele vai bem em terrenos acidentados e não tão bem em terrenos mais lisos, que você tem que ter uma velocidade maior. Então você tem que saber lidar com isso. É a mesma coisa quando você vai praticar um esporte, por exemplo. Como é que é o seu corpo? Quais são suas características? O que você consegue fazer melhor ou não tão bem assim? Com nossa mente, com nosso cérebro, não é diferente. Só que a gente encara vários terrenos diferentes, várias situações diferentes na vida e a gente não se liga muito disso. Então a gente vai vivendo sem atentar para o nosso equipamento, sem atentar para as capacidades, habilidades e dificuldades que nós temos. Quando a gente entende melhor o mecanismo, quando nós nos conhecemos melhor, é muito mais fácil de lidar com as situações, de nos colocarmos nela e até do que é interessante para nós e o que não é. Então eu quero discorrer aqui com vocês nesses próximos minutos sobre a neurociência e sobre a importância de se entender alguns aspectos de neurociência e como aplicá-los de forma prática na vida. Tem uma teoria que muitos conhecem como a teoria do cérebro trino, que ela foi criada, foi proposta por um neurocientista chamado Paul MacLean. Ela vem lá dos anos 70, mas ele a popularizou através de um livro lançado nos anos 90. E, basicamente, o que tem nessa teoria que é interessante para nós, para a nossa vida? Ele coloca lá que o cérebro é dividido basicamente em 3 instâncias. Um cérebro reptiliano, um sistema límbico e o neocórtex. E aí tem várias colocações modernas, vamos dizer assim, que o cérebro reptiliano não é assim, é de outra forma, tal. Independente, para o sentido básico que eu quero evocar aqui com vocês, não importa esses detalhes, importa o sentido primordial que ele traz. O cérebro reptiliano, ele tem lá 2 funções, entre outras, que são as principais para a gente olhar nesse momento, que são luta e fuga. Então, comece a encaixar o que eu estou falando aqui em momentos da sua vida. A sua característica é lidar com aspectos mais primitivos da natureza. Isso não quer dizer que uma coisa é ruim, a outra é boa, não funciona desse jeito. O cérebro reptiliano é responsável por todas as nossas funções, que a gente não está consciente disso, então você mastiga sem pensar, você engole, você tem um aparelho digestivo que faz todo o processo, você pisca seus olhos sem pensar nisso também, enfim. As funções automáticas, elas vão sendo jogadas para uma parte automática, porque não tem como você ficar pensando em tudo. Olha que interessante. E aí eu gosto de usar como exemplo quando você vai aprender a dirigir. Você está lá dando os primeiros passos para aprender a dirigir e parece que é um monte de coisas. Você tem que trocar a marcha, você tem que estar com a mão no volante, você tem que olhar o retrovisor. Então, são muitos elementos. Quando você vai aprendendo, aquilo vai se tornando natural para você, você nem enxerga essas variações todas. Você simplesmente vai no automático, porque você joga para uma parte do cérebro que é automático, porque não dá para ficar pensando em tudo. E mais especificamente, com relação à luta e à fuga, o que a gente pode entender? Tem reações que nós temos que elas são basicamente instintivas. Situações que nos deixam, por exemplo, acuado, elas nos incitam a fugir de algo, uma situação da sua vida que você quer fugir de qualquer jeito, ou que você tenha que lutar contra aquilo. Então comece a perceber situações assim na sua vida, o quão comuns elas são. E aí a gente tem também o sistema límbico. O sistema límbico é responsável pelas nossas emoções, sentimentos e também pelas lembranças. Olha que interessante, praticamente tudo aquilo que nós somos, que nós pensamos, que nós sentimos, existe devido ao passado. Sem o passado você não existiria. Eu gosto de tal pessoa porque você teve um passado com essa pessoa. Nossa, essa é a melhor música da galáxia. Talvez essa música tenha te marcado em algum momento. Enfim, nós temos várias coisas que a gente gosta, que a gente aprecia, que a gente acha interessante, que são devido a lembranças. E essas lembranças nos causam sentimentos e emoções específicos. E por último, nós temos o neocórtex ou cérebro racional. Quando a gente olha para o neocórtex, ele é a parte do cérebro, ele é dividido lá em várias partes, mas não vamos falar disso agora. E essas
características, essas partes dele, elas são responsáveis pela razão, pelo pensamento racional analítico. Quando a gente pensa racionalmente, a gente consegue analisar vários ângulos de uma situação, a gente consegue correlacionar, a gente consegue calcular alguma coisa, suas possíveis variações, etc. Isso antes de tomar atitudes, antes de agir. E aí você pode me perguntar, mas tá, e daí? O que adianta eu entender isso daí? É imprescindível você começar a entender isso daí para você principiar a perceber quem é você na fila do pão. Como é que tem sido a minha vida? Será que eu sou mais reativo? Será que as situações que se apresentam na minha vida, eu lido com elas mais pensando em sair correndo, em fugir, em ignorar? Muitas pessoas fazem isso, sabe como? Simplesmente ignorando situações com as quais elas não querem lidar. Então uma pessoa traz uma situação para ela, ela ignora, ela mete um louco, ela finge demência, como se costuma dizer, né? Ou então ela quer reagir a tudo na porrada, ela quer ficar nervosa e já fica vermelha, aquele tipo de pessoa colérica, tudo ela fica nervosa, o ego vai lá em cima e ela se torna uma pessoa agressiva. Quando a gente vai mais para o sistema límbico, quando a gente está mais com essas áreas do cérebro irrigadas, vivenciando mais isso, colocando mais ênfase nisso, não é difícil de perceber também. É quando uma pessoa está naquela situação, naquele momento em que ela é mais emotiva, em que ela fica mais susceptível a lembranças. Então ela está lá, nossa, aquilo aconteceu há tanto tempo, ela começa a chorar, aquilo traz uma emoção muito forte, ela muitas vezes não consegue lidar com as situações por conta disso. E aí a gente chega no neocórtex, no cérebro racional. Quando você está muito nisso daí, é fácil perceber também. Ele é responsável pela razão, pelo pensamento, por você analisar as coisas. Então, vamos imaginar esses 3 sistemas e como nós nos relacionamos com eles. Será que a gente está muito no instintivo, reagindo a tudo, lutando ou querendo fugir de tudo? Será que a gente está muito no emocional ou pouco no emocional? E o cérebro racional? Será que eu sou uma pessoa extremamente racional? Será que eu sou pouco racional? Eu ajo mais por impulso? Eu vou lá e compro uma coisa e depois eu me arrependo. Nossa, eu comprei isso, mas eu não precisava. Por que eu fiz isso? Qual área do seu cérebro estava predominante naquele momento? Como eu lido com as lembranças? Será que uma pessoa importa para mim? Talvez por algo que eu tenha vivido com ela no passado? Ou eu sou extremamente frio a isso? Ou eu exagero nessas emoções e vejo as coisas de forma distorcida? E quanto ao neocórtex? Como é que eu lido com isso? Eu consigo ser racional quando eu preciso? Eu consigo analisar as coisas com os olhos da razão ou não? E será que também eu não exagero nesse ponto e acabo fazendo um monte de coisas sem sentido porque eu não sinto nada? Enfim, esse é um assunto que eu considero interessantíssimo. A neurociência tem vários pontos bacanas para a gente pensar, para a gente entender, para a gente estudar e nos conhecermos também. É mais uma ferramenta de autoconhecimento. Pessoal, é isso então, por enquanto. Espero que tenham gostado. Caso seja esse o caso, cliquem no sininho de gostei, compartilhem o vídeo com um amigo e se inscrevam no canal, porque eu pretendo fazer outros vídeos respondendo questões de vocês, trazendo outros assuntos, e é interessante que você esteja inscrito para você também compartilhar desses conhecimentos. Se algum pensamento ou ideia vier à sua mente, fique à vontade para fazer um comentário. Muito obrigado e até a próxima vez.